Olá, seja muito bem-vindo ao Financeiro Sem Caos, o podcast da Plus feito para ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, para você ter mais liberdade para empreender e menos esforço para crescer. Eu sou Letícia Nunes. O meu nome é Reinissan. Eu me chamo Juan. Eu sou o Matheus. E vamos ao nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre estágios de vida da empresa, contabilidade e gestão. Então a gente entende que a partir do momento em que uma empresa abre, ela vai ter ali um processo, um estágio que ela vai passar a cada fase com que ela for percorrendo ali sua trajetória. A gente vai falar sobre esses estágios, começando pelo iniciante. Então o que é esse estágio da empresa iniciante? Olha, hoje eu entendo uma empresa no estágio iniciante, aquela empresa, hoje boa parte dos empresários, na verdade boa parte dos empreendedores que abrem uma empresa por necessidade. Geralmente é aquela pessoa que precisa trazer renda para dentro de casa, é aquele empreendedor que no primeiro momento ele precisa suprir suas necessidades, escola dos filhos, educação, lazer, segurança. Então, esse primeiro, ou aquele empreendedor que saiu de uma empresa, foi demitido, e ali ele tem um saldo rescisório, e em boa parte das vezes ele não consegue se reposicionar novamente no mercado de trabalho. Então, surge como alternativa ele pegar esse recurso e ele abrir um negócio. Então, esse empreendedor ele tem uma urgência, porque as despesas da casa elas não param. Esse mesmo recurso ele tem uma data para acabar, então o empreendedor ele já começa sem pensar, né? Ele faz uma conta simples: eu comprei por X, vou vender por X, e esse vai ser o meu resultado. Então, boa parte dos empreendedores iniciantes é mais por uma questão emergencial do que por uma questão ali de uma oportunidade de mercado. Hoje esse é o cenário que a gente encontra. Esse empreendedor iniciante é aquele que começa na raça, que começa na vontade, e que a gente vê nesse empreendedor iniciante o principal problema que ele vende para pagar as contas de casa. Então, se ele não vender, ele não paga as contas de casa, mas ao mesmo tempo que tudo que ele vende é direcionado para as despesas pessoais dele. E aí, a empresa começa dessa forma, como iniciante, pequeno, vende hoje. Então, tô fazendo brigadeiro para vender. O brigadeiro que eu vender hoje, assim que eu terminar de rodar a rua e vender todas as unidades, eu vou pegar o dinheiro e vou passar no supermercado. Pronto, acabou ali. E aí vai começar um novo ciclo, tudo de novo. E aí o problema é que quando esse negócio começa a dar certo, existe um vício aí. Porque a pessoa ela já está tão acostumada a tudo que ela ganha, ela usa para dentro de casa, que no mesmo passo que a empresa vai crescendo, esse roteiro vai se repetindo, né? E assim, nesse ponto, ela não está preocupada ainda como que vai ser o financeiro dela, ela não está preocupada como que vai ser o contábil, né, se tratando ali da parte de impostos, a parte de legalização de funcionários, de quem ajuda, até um ajudante que está aqui me auxiliando nesse processo inicial, né? Pode ser esse exemplo do brigadeiro, a mulher que faz, mas tem alguém que ajuda, ela não está preocupada em pagar ali o funcionário certinho. Isso ainda não é uma preocupação, porque a preocupação realmente dela é vender, né? E a partir do momento que isso começa a encorpar essas preocupações, elas começam a existir. Aí nesse momento onde essas preocupações elas começam a existir, o cenário da vida daquela pessoa muda, porque ela precisa quebrar um vício que ela já tinha antes, ela precisa quebrar uma cultura que talvez ela já tenha adquirido durante todo esse período, né? E aí ela vai descobrindo novos estágios de vida. E a gente tem que lembrar que muitas vezes a pessoa que ela começa a fazer um brigadeiro para vender, ou então ela é costureira, ou então é confeiteira, trabalha ali com estética, começou ali fazendo uma maquiagem aqui, outra ali. Muitas vezes a pessoa ela não vai se enxergar como empresa. Eu tenho um trabalho, eu faço uma coisa ali, mas eu não tenho uma empresa. E o problema já começa daí, porque a partir do momento em que a pessoa não consegue separar o pessoal da empresa, já começa com o problema. Seria, na verdade, eu empresa, né? Eu faço tudo, eu vendo, eu vou lá, controlo o estoque, eu compro, eu preparo,
né? E aí a gente tem aquele velho ditado que o empreendedor brasileiro ele começa com 3 Cs, né? Ele tem a cara, ele entra com a cara, entra com a coragem, mas depois ele precisa ter o C da competência, né? E aí a gente traz isso alinhado ao retrato do Brasil hoje das empresas, que a taxa de mortalidade é muito alta por conta disso. Eles não conseguem passar dessa fase inicial porque eles não desenvolvem essa competência, são muitos poucos. Agora uma questão também, se a gente for avaliar, por empreendedor que pretende abrir uma empresa. E aí se a gente pensa assim, poxa, esse cara, ele deveria, no papel, na teoria, ele deveria começar corretamente. Mas aí pegando aquela ideia de que o cara ele tem um dinheiro contado. Então a gente sabe que dinheiro no tempo, ele tem uma data para acabar. Ainda mais se tratando de uma situação que é emergencial, que boa parte dos empreendedores começam dessa forma. Só, beleza, é uma realidade. Mas aí eu entendo que ele se acomodar naquela situação é o que prejudica ele avançar desse estágio iniciante. Porque ele entende, poxa, eu estou aqui vendendo meu brigadeiro, eu faço um bom serviço, faço um bom reparo, faço alguma manutenção do que for, tenho um bom produto, consigo ter um bom atendimento, a minha linha de relacionamento e processo de fidelização ali com o meu cliente é bacana, só que aí ele se acomoda. Eu acredito que esse é um dos principais problemas. É claro, ele inicia, mas ele se acomodar nessa situação é um problema, por quê? Aí ele trava o seu crescimento. Então, quando a empresa ela não está crescendo, ela está morrendo, porque não tem como estabilizar. Nesse momento que ele se acomoda, vem um player maior que ele, né, engole o mercado dele muitas vezes que ele está inserido, né, porque o cara tem mais dinheiro, tem mais preparo e ele abocanha aquele mercado. Exatamente, porque o concorrente dele já teve tempo para estudar, porque ele se lançou, ele verificou, poxa, o produto do meu vizinho aqui tá bacana, eu vou me preparar melhor. Então, quando ele inicia esse processo de preparação, e aí ele já procura uma contabilidade. Para quem está iniciando um negócio, contabilidade é importante no início? Às vezes, o cara vai falar assim, poxa, mas eu não consigo pagar um contador de imediato. Ok, mas quando ele percebe que o produto dele é bom, ele tem uma proposta bacana, ele tem que começar agora a tentar sair dessa zona, né, desse processo que deixa ele engessado. Da informalidade. Essa é a principal palavra, porque ele inicia nessa informalidade, só que às vezes essa informalidade ela se torna um vício durante todos os estágios de crescimento do empresário. Então, quando a gente fala desses estágios, são quem está crescendo, quem está expandindo, quem quer abrir uma outra unidade ou fazer uma reestruturação. Só que se ele não corrige esses vícios da informalidade no início, dificilmente ele vai chegar de forma saudável nessas próximas etapas. Então, o que é bacana nessa etapa? Percebeu que o seu produto é bom, que o seu serviço é bacana, que você tem uma precificação interessante, que não só a precificação, mas a proposta de valor é bacana para o seu cliente. E aí, onde é que entra agora a contabilidade? Por que me formalizar? Quais são os benefícios que eu posso ter em ter um contador do meu lado? Porque às vezes existem essas dúvidas. Poxa, eu tenho um contador, mas eu achava que contabilidade era só para grandes empresas, médias empresas. A contabilidade, na sua concepção, ela pode ajudar esse cara nesse início a fazer essa transição, a se organizar, ter benefícios. Se tem benefícios, quais seriam? Então vamos pensar numa linha de raciocínio que o cara está buscando se legalizar, né? E aí quando ele busca o apoio de uma contabilidade, ele vai tentar trazer aquele negócio que era informal até certo ponto, mas que vem crescendo, e para alavancar, a gente sabe que a alavancagem suga a caixa, né? Para crescer o negócio eu preciso injetar mais dinheiro, em qualquer negócio é assim. E através disso ele vai necessitar de uma boa contabilidade para que ele consiga buscar esse capital através de terceiros, né? De um banco, e ele só vai conseguir buscar esse capital se ele estiver realmente regularizado, tá? E aí começa o planejamento tributário, que é a adequação da atividade dele em relação aos impostos que ele paga. É comum até, se tratando disso, né, o empreendedor, né, tá ali sem nenhum tipo de declaração, sem nenhum tipo de orientação,
Geralmente quem se formaliza quando começa de um pequeno negócio, quando se formaliza através do microempreendedor, né, do MEI, e a partir daquele momento ele começa a ter um CNPJ, começa a prestar serviço para pessoa jurídica, dependendo do tipo de negócio, tem que tirar ali a nota fiscal, aí já começa a surgir algumas outras dúvidas, né, ou se for prestar algum tipo de serviço para governamental, seja municipal, estadual ou federal, precisa já mandar ali algum tipo de extrato, que ele está pagando as contribuições certinho. Então, quando começa a surgir essas dúvidas nesses primeiros negócios, ele começa a entender mais esse lado burocrático. E quando ele começa a entender um pouco mais esse lado burocrático, ele começa a dar um pouco mais de importância. Isso a gente se tratando ali do pequeno negócio que está na sua fase iniciante, né? E aí ele começa a entender que aquela contribuição que ele paga ali mensalmente pode dar algum tipo de segurança dele, previdenciário, ele começa a ter direito a contratar já uma pessoa para poder ajudar no negócio dele, enfim, aí teria que abrir uma cartilha do empreendedor e prolongar um pouco mais sobre esse meio específico. Mas se tratando desse início, ele já começa a dar os primeiros passos, né? E aí ele vai começar a descobrir outros estágios, né, que são outros estágios em que ele já não se comporta mais naquele meio de microempreendedor. Ele já tem uma cultura de CNPJ, ele já tem uma cultura de compra, porque dependendo do segmento, o CNPJ ajuda na condição de compra para varejo, né, na compra de atacado, na realidade, onde ele consegue comprar em mais quantidades. Isso é muito comum no ramo de confecções, por exemplo, que tem lojas que só vende para atacado e só vende para quem tem CNPJ. Então, às vezes, a pessoa está ali na informalidade, ela abre um MEI, porque ela vai conseguir garantir um custo melhor da mercadoria e ela vai começando a descobrir essas necessidades de ter o processo dela legalizado. E quando ela vai para as linhas de crédito, seja no Sebrae ou seja em qualquer outro meio, na instituição bancária, para ela ter ali uma linha de cartão de crédito ou para ela ter uma linha de empréstimo, ela precisa ter um faturamento rodando. Então ela procura o MEI, faz suas declarações anuais de faturamento e aí começa a dar vida, né, àquele CNPJ para que é feita a distribuição para a pessoa física e ela começar a se adequar. Aí sim ela pula para os próximos estágios. Mas é claro que depende muito, né? A gente está falando de um estágio iniciante para pequeno negócio, mas tem médios negócios que também ele está nesse processo iniciante, né? Ou pode ser que um determinado gestor, um empreendedor, ele tem ali um tipo de negócio, ele está indo para um negócio diferente, mas que seja um negócio iniciante, mas que ele já tem umas noções maiores, né? Então depende muito, mas eu acredito que ele começa a dar essa importância tanto para pagamento de tributos, ou quanto para contabilidade, ou para regularização de funcionário para não ter nenhum tipo de risco trabalhista, a partir do momento que ele começa a perceber que esse burocrático, né, faz sentido e ele é uma necessidade do mercado, uma necessidade real que ele vai precisar seguir ao longo da jornada de empreendedorismo dele. Agora, a gente pode perceber que a formalidade, essa primeira etapa da burocracia, ela é ruim porque é chato se organizar, né, em alguns pontos, mas a partir do momento que a formalidade, que a burocracia, ela não te incomodar, isso é um ponto de alerta da seguinte forma: você não tem um bom produto ou um bom serviço. Por que eu acredito que a formalidade deveria te incomodar o empresário? Porque, olha só, se vem tendo uma demanda do meu produto ou do meu serviço, eu quero expandir. Se eu quero expandir, existe aquela necessidade de um recurso. Boa parte, na maioria das vezes, eu não tenho esse recurso. E aí eu preciso comprovar esse recurso, por exemplo, em uma instituição bancária, mostrar o meu projeto. Só que aí, se eu não me incomodo com a formalidade, significa que a minha empresa ela não está no caminho do crescimento. Então, esse é um ponto de alerta. Se hoje a formalidade e a burocracia não te incomoda, talvez o seu produto ou o seu serviço ele precisa ser melhor desenvolvido. Então, isso é interessante. Existe essa formalidade, então eu entendo como um ponto positivo. Eu quero vender para um grande cliente. Só que esse bom cliente, esse bom pagador, ele vai pedir uma nota fiscal, ele vai pedir um boleto, uma tecnologia por trás. Então você precisa ter uma tecnologia para poder gerenciar isso.
Então, mais uma vez, se a formalidade ela não te incomoda, talvez você não esteja também preparado para crescer. Agora, se você busca já se formalizar sem demanda, talvez aí já é uma outra linha de raciocínio. Então, acho que a formalização ela é necessária, mas eu acredito que ela primeiro precisa incomodar para poder ter esse sinal de alerta. É um ponto até mesmo para você avaliar o seu produto e seu serviço. Cara, eu estou crescendo, eu preciso contratar mais pessoas. Para contratar mais pessoas, eu preciso registrar a carteira. Como que eu faço para poder registrar a carteira? O que eu estou pagando nesse registro? O que eu vou pagar? E aí entra o contador dando esse suporte. Então, mais uma vez, burocracia, formalidade, ela é um sinal que sua empresa está no caminho correto. Mas aí eu acho que também a gente entra naquele ponto de que vai chegar um momento em que as coisas vão começar a desandar. Então, você tá ali, eu empresa, tá rodando, tá funcionando, você tá sufocado. Mas tá indo. Tá no limite, tá no talo, mas tá indo. Isso, mas assim, aí tá no limite, mas tá no sentido de crescimento. Sim. Mas aí é aquela hora que você precisa chegar e dar um passo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou investir no negócio, eu vou contratar outra pessoa, eu vou fazer isso aqui crescer mais ainda, ou eu vou ficar me segurando aqui? Como é que eu sei se eu contratar outra pessoa, eu vou ter dinheiro para pagar ela? Então, muitas vezes não existe o preparo do financeiro também para conseguir dar esse próximo passo. Então, tá naquilo, vende, compra e usa o que restou. Vende, compra, usa o que restou, e não existe caixa na empresa, não existe nenhum tipo de planejamento. Chega a hora de dar esse próximo passo e não existe nada que gere uma segurança para dar esse próximo passo. Então, a pessoa... Mas o empreendedor não vai ter segurança. A gente sabe que a segurança ela não existe, mas eu digo no sentido de existir um preparo para isso. Então, por exemplo, se você passar eu tô num faturamento ótimo aqui. No mês seguinte eu não bati o faturamento que eu esperava. No outro mês também não, no outro mês também não, e no mês seguinte também não. Precisa existir um preparo para isso. Porque senão você tá colocando a sua empresa em risco, você não vai ter dinheiro para pagar funcionário, às vezes você não vai conseguir uma linha de crédito, e aí, o que acontece? O que acontece é ele procurar ajuda nesse momento. Ele não procura ajuda com antecedência. Acontece. Eu vejo que a informalidade deixa muito dinheiro na mesa, né? E às vezes você quebra porque você está informal. Vamos trazer um exemplo real aqui do que acontece hoje. Muitos empreendedores que estão nessa fase inicial, saiu uma linha de crédito chamada Pronamp, né, que está ajudando muitos empreendedores, e esses empreendedores informais, eles me procuraram, né, como contador, para tentar buscar esse Pronamp. Porém, quando você puxa o CNPJ desse empreendedor informal, que não declara nada, que não emite nenhuma nota fiscal, para gerar uma carta de Pronamp, para ele conseguir um crédito facilitado com o governo, com prazos maiores, ele não consegue. Nesse momento ele verifica, ele sente a necessidade de se regularizar, porque dói na pele, porque aquele dinheiro que ele poderia pagar lá com 12, 13 meses depois, ele não vai conseguir nesse momento. Eu acho que nessa linha de crédito em específico aí foi até uma jogada do governo ao longo desses anos, né? Que eles liberaram durante um período, e isso foi sendo alertado, mas as empresas tiveram esse tempo para poder fazer essa regularização, mas ela não se preocupou, porque achou que nunca precisaria, né? Quando você pega a linha de crédito que a Selic está alta, tá? Se não me engano, 13,75, né? O empréstimo está 13,75 mais 6%. A gente está falando de 19,75% ao ano, né? Mesmo assim, essa linha de crédito, ela é uma taxa boa de mercado para quem está precisando reestruturar. Sim. Sem contar o prazo de carência. O prazo de carência é muito longo. Aí a empresa que ela precisaria dessa linha de crédito com prazo de carência para regularizar, ter o seu... recuperar o seu caixa para poder voltar à normalidade das suas operações, ela não consegue, por conta da informalidade. Não, hein? Então, hoje, resumindo para quem está nessa etapa esse estágio de início do negócio, tem esses benefícios da formalidade, que é você ter possíveis linhas de crédito para ajudar o seu crescimento, e também não necessariamente significa que o fato de você não estar formalizado você não vai crescer, não é isso que a gente quer dizer, mas talvez a sua velocidade de crescimento ela seja menor, é aquilo que o Juan comentou, às vezes pela informalidade você deixa dinheiro na mesa, é um esforço que você tem
que se você se organizasse, esse dinheiro, ao invés de ir para o ralo, mas eu penso que o negócio que depende da informalidade, ele tem prazo de validade. Sim. Até mesmo por conta do avanço da parte de fiscalização, né, por parte do governo. Então, esse ciclo ele vem se encerrando, até mesmo para a questão de benefícios, esses cruzamentos automáticos, com linha de cartão de crédito, Pix. Então, vai chegar determinado momento que não vai haver mais espaço para o informal. Se realmente aquele informal ele pretende avançar para um próximo estágio, porque ele pode continuar fazendo ali a sua pequena venda, prestando o seu serviço, pagando as suas continhas de casa, e não há nenhum problema. De forma temporária, não há nenhum problema com isso, mas da mesma forma que ele iniciou a empresa por uma necessidade, talvez a finalização também dessa empresa se inicie também esse declínio, essa quebra do negócio também por conta do mesmo motivo. O exemplo do brigadeiro, tá? Você está vendendo brigadeiro, mas você está vendendo brigadeiro e daqui um ano você quer estar em uma empresa fazendo outra coisa, seguindo outra profissão, ou daqui um ano você quer estar com uma confeitaria com 10, 15, 30 funcionários? O objetivo, vou vender o meu brigadeiro, vou fazer a minha prestação de serviço, mas para qual finalidade? Além de pagar, além de suprir as minhas necessidades básicas, o que eu quero desse negócio daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos? Como que você projeta seu negócio? E aí, quando a gente fala do processo projetar, a gente já entende que esse gestor ele já está saindo dessa etapa de iniciante. E aí ele já vem tendo uma maturidade para começar a buscar mesmo a formalização. Estou projetando. Se eu começo a projetar, eu projeto crescimento, projeto contratações, projeto pagar impostos. Desses impostos que eu projeto, qual que é a melhor forma de pagar esses impostos? Será que eu estou no regime adequado para a minha atividade principal? E aí é onde entra a importância dessa contabilidade para te ajudar nessa projeção e na concretização desses desembolsos. Por quê? Não faz sentido eu buscar um contador e aí assim, eu não ter... aquele contador não me ajudar, por exemplo, a ter uma tributação correta. Então, assim, não é pagar menos, não é em relação a pagar menos ou pagar mais. É pagar correto, dentro do que sua atividade tem. Se tiver benefício, um bom contador ele vai buscar isso para poder atrelar ali ao seu modelo de negócio. Até porque a carga tributária hoje no Brasil é muito alta, né? Então a gente precisa se atentar realmente a essa parte formal, essa parte onde a gente fala sobre os impostos, né? Os tributos a serem pagos. E o empreendedor ele tem 2 desafios. Esse lado burocrático, esse lado formal que ele tem que buscar, e tem o lado também financeiro, né? Se tratando ali de gestão financeira. Por mais que ele está na informalidade, se ele não se atenta também para a gestão financeira, o negócio dele tem prazo de validade, vai virar uma bola de neve. Se ele não começa a controlar seu contas a pagar, se ele não começa a controlar seu contas a receber, se ele não começa a descobrir quanto que ele fatura, quanto que entra e sai do seu negócio, se ele não começa a ter uma clareza dos números da empresa dele, ele sendo pequeno, ele sendo grande, ele sendo formal ou ele sendo informal, ele vai ter prazo de validade, ele vai ficar perdido. Ele vai buscar uma empresa especializada para ajudar ele nesse setor financeiro quando ele já estiver na UTI, né? Então, a ideia da prevenção qual é? Organizar para planejar e crescer, né? Então, a prevenção serve para isso. Então, quando ele tem um processo maduro do financeiro na empresa dele, beleza, ele está informal, mas o processo financeiro está maduro. Ali ele já começa, pelo menos, traçar objetivos, né? Existem negócios médios, grandes, que estão numa carga tributária errada, né, no enquadramento tributário errado. O Juan tem mais propriedade para falar sobre isso. Está no enquadramento tributário errado e que aquilo está refletindo diretamente no caixa dele. E aí ele tem um financeiro legal, show de bola, que dá clareza para ele, mostrando qual é o impacto do financeiro dele. Aquilo começa a ligar um sinal de alerta, e aí ele já parte para a parte contábil e fala assim, não, peraí, essa parte aqui agora é com contabilidade, meu contador,
você está aqui junto comigo, né? A gente quer chegar longe juntos. O interessante disso aí é o seguinte, né? É quando o empreendedor ele cria essa consciência, né? Aí são dois lados da ponte, né? O empreendedor ele precisa criar a consciência e o contador do empreendedor precisa criar essa consciência também. Que muitas vezes o que acontece é uma briga, né? O empreendedor às vezes ele quer mudar de regime tributário, ele tá reclamando, ele tá batendo no bolso dele. Tô que pagando muito imposto, para o contador revisar, o cara é isso aí mesmo. Não, é isso aqui não muda e tal. Então, o contador ele também tem que ter essa sacada, tá? O empreendedor, a gente busca sempre trazer isso para a mente do empreendedor, né? Que ele busque realmente estar ligado no seu negócio ali, para que ele consiga realmente entender o que ele está pagando de impostos. Nessa etapa de buscar crescer, aí já esse cara que já saiu da etapa da informalidade, já padronizou, já está ali, olha, eu preciso pisar no acelerador. Nesse momento, a contabilidade, o que você vê assim, na prática, né, no dia a dia? É mais aquele cara que desconfia da tributação, que ele está pagando demais, ou está pagando de menos e ninguém fala, né? De menos ninguém reclama. Mas assim, hoje o que é mais comum? É uma tributação, é uma falha de tributação, é uma omissão de declaração porque às vezes um outro profissional acabou não declarando. Para esse estágio, como que você acredita que a contabilidade ela pode ser ali aquele parceiro para andar de mãos dadas? Cara, eu entendo hoje a contabilidade, existe o lado burocrático que todas as contabilidades elas precisam fazer e toma muito tempo. A gente sabe que a obrigação acessória no Brasil é gigante, tá? Cada dia lança uma, altera e tudo mais. Mas o contador ele tem que estar ali do lado do empreendedor para que o empreendedor realmente consiga alavancar, né, através do momento que ele está crescendo, né? Às vezes o cara começa a faturar realmente, ele começa na ilegalidade lá faturando 10, 20, 30, mas ele alavanca o negócio dele muito rápido. Tá? Porque o empreendedor, quando ele tem vontade, tem habilidade, parece que é dentro do cara, ele consegue realmente alavancar aquele negócio que faturava 10 de um ano para o outro, ele começa a faturar 500, meio milhão. Só que aí o contador, infelizmente, muitas vezes ele não acompanha isso. Tá? E o empreendedor, ele sente isso diretamente, como o Matheus falou, no caixa dele. Tá? Porque bate pesado. A gente sabe que a carga tributária chega a ser de 10% a 35%. Tá? Sobre o faturamento do empreendedor. E nessa hora que um bom contador ele consegue auxiliar realmente o empreendedor para conseguir reduzir essa carga tributária dentro da empresa do cliente. Fora, assim, dependendo do segmento que esse empresário atuar, fora os créditos, os incentivos que às vezes assim, ele nem sabe que tem. Às vezes ele pode comprar de uma outra região, de um outro estado. Às vezes ele compra em um estado, ele tem um fornecedor em um estado que gera determinado benefício, mas ele nunca escutou, olha só, se você comprar em outro estado que um outro fornecedor, talvez o seu produto ele chegue mais atrativo e mais barato para que você tenha uma margem melhor. Então às vezes ele nunca fez isso, ele acha, não, eu só tenho que comprar desse cara. Se eu comprar no sul, se eu comprar em São Paulo, se eu comprar no Rio de Janeiro ou no estado da Bahia, independente, vai ser tudo igual. Às vezes ele não tem essa consciência de fazer esse radar de possibilidades. E aí é onde entra o contador. Está comprando aonde? Você paga isso por quê? Qual que é a sua atividade? Então, não é somente, eu entendo que a contabilidade ela não pode ser ela faz o cálculo dos impostos, mas ela não pode ser um despachante somente de impostos. O intuito dela ela tem que entender do produto e do serviço daquele cliente da mesma forma com que aquele cliente vende. Olha só, vou lá dentro da operação, vou conhecer como que ele presta esse serviço, como ele entrega, como ele compra, como ele paga o fornecedor, para entender por quê. Todo esse DNA do modelo de negócio, dependendo de como você atua, a contabilidade pode te ajudar em um planejamento tributário. Então, é uma falha também pensar que a contabilidade, o contador lá sentadinho, só de olhar ali o seu CNPJ, ele vai ter uma boa tributação, te encaixar no bom planejamento. Então, não é por aí. Então, eu acredito que realmente tem que reunir com o cliente, cara, tá aqui, me fala sobre o seu produto, me fala sobre o seu serviço, como que você paga, como que você compra, qual que é a sua estratégia. E aí o contador, por entender muito bem de legislação, de benefícios, de manter
a empresa do cliente segura e blindada de qualquer tipo de atuação fiscal, é ali nessa conversa que ele enxerga oportunidades. Então, o contador, além de ter um bom controle financeiro, o contador ele tem que ficar ali, colado com esse cliente. Poucas empresas fazem, mas... Estão lascando os contadores, velho. Não, eu tô falando, ninguém tá lascando os contadores. A gente tá falando aí... É o posicionamento de uma boa contabilidade. A importância que... Mas que a maioria não faz. A importância que o contador precisa ter na gestão junto com o cliente dele. Na realidade, a contabilidade hoje ela tem que ser uma contabilidade consultiva. Ponto. Eu entendo que ela tem que caminhar junto com o cliente. Não ao contrário. Eu acho que o cliente ele precisa depender muito menos do contador. O contador precisa depender mais do cliente, no sentido de relacionamento. Se relacionar mais com o cliente. Ainda há pouco esse relacionamento. Há esse distanciamento, é o que eu percebo. Mas voltando para o assunto que eu vou puxar... E às vezes existe uma injustiça também do cliente para o contador. Mas é cultura. O contador ele vai estar à disposição. É cultura. Só que aí, o excesso de manobras e de omissão que esse cliente tem, ele não passa para a contabilidade. Então a contabilidade só conhece o que chega. Mas ele fica naquela, não. Isso daqui é meu e eu não vou. Às vezes ele está omitindo, ele mas tá a maioria, na mesa mas a maioria do que chega também, não há sensibilidade. Não, mas porque com o que chega dá para poder fazer. Mas já vem fazendo de um certo modo. Sim, mas é um ponto que às vezes o cara ele omite, ele não fala, achando que a contabilidade não vai conseguir ajudar. Ele falando isso, falando como que a operação dele funciona, a contabilidade consegue ajudar. Dentro da sua operação existem clientes que você entende que ele tem muito mais para vocês conhecerem do negócio, mas não conhece porque ele não abre as operações? Isso. Dentro da operação existe aquele lado que eu volto a repetir. Se o cliente ele não dá os 50% dele, o contador também não consegue dar. Via de mão dupla, né? Então vamos lá. Existem negócios que a gente pegou com 100 mil, que estava com uma falha de outros profissionais, tá? Mas que ele alavancou o negócio dele. A partir do momento que a gente foi na operação, ele se abriu, ele alavancou para 1 milhão de faturamento. Tá? Real, fiscal, né? Que a contabilidade no Brasil é fiscal, a gente sabe disso, 100% fiscal. Tá? Mas existe negócio que fatura 1 milhão, porém o cliente não abre pra gente. Então não tem como, se o empreendedor ele não chegar para você mas e falar... Mas você tem a sensibilidade de olhar o que ele passou. Sim, todos a gente busca essa sensibilidade de falar assim, fulano, dá para crescer dessa forma, quer? Agora os caras falaram não quer, infelizmente a gente não consegue ajudar. Porque é claro que o contador ele tem que se manter à disposição e mostrar que ele entende. Mas olha só, eu como empresa quero crescer, eu levanto a mão. E aí, contador, me ajuda? Essa é a minha operação. Porque é uma relação de prestação de serviço. Então o cliente também ele tem que fazer a parte dele. Ele exige e aí a contabilidade entra com a obrigatoriedade de ter que atender. Porque a função de um bom contador é isso, que é o que você falou, é o contador consultor. Então não adianta nada o cliente levantar, estou precisando de ajuda, e acreditar que, olha, se eu levantar aqui, meu braço vai doer, porque essa contabilidade não vai me ajudar. E o negócio dele é mandar imposto para cá e assim, o que eu mando de dúvida para lá, ele fala que vai pesquisar e aí some. Né? Mas talvez seja uma falha das duas pontas. Então, o contador, ele não tem esse consultivo afinado, então ele fica lá na cadeirinha dele, e o cliente também, ele não sabe que ele pode contar com o contador para isso. Então, ele fica lá e vai se virando. E ele não existe esse contato, não existe essa relação, até para tirar dúvidas de coisas que são muito pertinentes do negócio dele em relação à contabilidade. Então, o que a gente mais vê é a gente que chega, às vezes nunca conversou com você, meu negócio é assim, assim, assado. O que eu faço? Cara, pergunta pro teu contador. Não sou eu que sou seu contador. Então, falta essa comunicação. As pessoas buscam, vai na internet, digitam em tudo quanto é canto, acha a primeira pessoa que falar que trabalha com financeiro para tentar tirar essa dúvida, ao invés de ter feito o caminho mais correto de todos, que era perguntar pro seu contador. O seu contador que conhece a sua empresa que vai saber te responder essa pergunta. Sim. Então, quer crescer,
procure o contador. ou o contador, olha o veneno, já seu peixe, né? Eu esqueci até o assunto que eu ia falar agora. Recapitulando então, a gente falou do estágio de quem está iniciando, então que estava ali na informalidade, que estava crescendo de forma tímida e está ali ainda tentando entender o que quer da vida. Decidiu o que quer da vida, tá? Quero uma empresa robusta que vai conseguir se virar sozinha. Tá entrando então no estágio do desenvolvimento. Vai buscar ali a formalização, vai buscar uma equipe consolidada, forte, que vai conseguir desenvolver e ajudar o negócio a crescer. Vai ali em busca de tecnologia, então vai começar a formatar tudo isso para ficar uma empresa de fato forte, que vai estar resistente em todas as pontas. Porque muitas vezes também existe isso. A empresa, ela cresceu, ela está dando esse passo, mas ela tem alguns pontos fortes e outros pontos fracos que impedem o crescimento. Então, você tem tecnologia, sua relação com o contador tá bacana, você tem o financeiro rodando, mas a sua equipe é péssima. Não roda bem, os clientes não saem satisfeitos com o atendimento. Então, tem que estar todas as pontas bonitinhas, porque senão acaba que uma coisa prejudica a outra. Então, tem que estar o conjunto inteiro funcionando bem. E é nessa parte do desenvolvimento que todos esses pontos vão se desenvolver. Cada estágio desse de vida da empresa, eu acredito que existe uma palavra chamada planejamento para cada uma delas. O cara está iniciando, ele tem que, por mais que seja num papel, mas seja num papel, que ele anote ali mesmo a lápis, a caneta, enfim, ele tem que fazer um planejamento. Fala assim, eu quero faturar 10 mil reais no primeiro mês, eu quero faturar, beleza, a partir disso ele vai começar a fazer ações para chegar àquele determinado resultado. Então, quando ele chega nessa parte do desenvolvimento, né, ele tem que se planejar para isso também. Será que uma empresa, sei lá, vou colocar aqui, uma empresa de um segmento X, ele fatura 100 mil reais por mês. Será que ele comporta faturar 500 mil no próximo mês? Ou depender do tipo de empresa? Se for uma empresa de comércio, ele vai ter dinheiro, vai ter capital de giro para poder repor mercadorias para 500 mil? Então ele começa a ter essa preocupação, ele começa a se planejar para isso, né? Então vai existir essas fases que ele vai precisar, peraí, eu vou sair de 100 para 500. Qual é a equipe que eu preciso? Né? Qual a estrutura que eu preciso? Se é do comércio, o que eu preciso ter de mercadoria? Quais são os prazos que eu tenho com meus fornecedores? Já começa a mudar totalmente. Então, assim, o crescimento, ele de fato vai trazer outras responsabilidades que ele não tinha antes. Responsabilidades que talvez ele nem pensou em ter. Talvez ele só pensou em abrir um negócio ali, mas ele viu que está dando tão certo, e ele começa a ficar gigantesco, e ele percebe que ele não tem as ações mais na empresa. Porque as ações da empresa precisam ser distribuídas. Né? E a equipe dos 50 mil não é a equipe dos 100 mil e não é a equipe do meio milhão. E é o momento que ele tem que tirar o chapéu lá do operacional e começar a subir para o estratégico. Senão ele ingessa a operação dele. Ele tem que buscar ajuda externa, não tem jeito. E aí vem o contador, vem o consultor financeiro, né, para desenvolver essas habilidades que o empreendedor não tem. Ninguém conhece tudo. Tá? Mas se o cara vai buscar ajuda externa, vai buscar um treinamento, vai buscar uma equipe de vendas, sucesso do cliente, etc., ele vai conseguir desenvolver essas habilidades que a empresa dele necessita no momento. Então, a gente está falando aqui que para crescer tem que se despir um pouco daquela prepotência de achar que entende de tudo, de achar que sozinho você vai conseguir. Não vai. E ter a humildade de falar assim, não, eu preciso de ajuda e correr atrás. Porque muitas vezes também fica ali batendo o martelo de que não, eu cheguei até aqui agora, então se eu fiz isso eu consigo fazer tudo de novo. E não, chega uma fase que as coisas começam a ficar mais complicadas. Então para chegar lá no chefão você vai ter que juntar mais forças para conseguir de fato fazer isso de uma forma eficiente. É a famosa procura dos 3 P's, né? Produto, processo e pessoas. Então, resumindo, independente de qual seja o seu estágio, esses são os 3 P's, né? É o tripé de ouro que toda empresa ela precisa ter: produto, processos e pessoas, principalmente quando você já está na etapa de crescimento. Quando a gente fala de produto, seu produto ele é bom, tem qualidade, ele satisfaz o seu cliente,
pronto, você tem produto. Quando a gente fala de processo, você tem tecnologia para poder gerenciar toda essa operação, você tem um bom sistema financeiro que te permite programar, controlar o seu estoque, controlar a sua precificação. Então tudo isso é processo. O seu ciclo financeiro, o seu ciclo operacional. Será que você tem que diminuir a sua quantidade de compra? Será que você tem que reestruturar a sua estrutura de produtos? Será que você tem que desligar algum produto, parar, encerrar uma linha? Então tudo isso é processo. Então quando a gente fala de processo, para que a empresa ela não dependa de quem? De fulaninho A, de fulaninho B, de cargos, né? Melhor dizendo. Ela precisa de processo, porque esse alguém ele vai sair de férias, esse gestor pode acontecer algum tipo de imprevisto, e o processo mantém o funcionamento do seu negócio. Então você já tem produto, agora você já tem processo, e aí agora para sustentar tudo isso, pessoas, que hoje é através de toda essa estrutura, finalizando com o processo, que deixa o seu negócio autogerenciável, que é um time engajado, que é o time que vai levar o seu produto, que você já finalizou em uma das primeiras etapas, que é o primeiro P, é o time que vai cumprir com os processos e é o time que vai ser o motor do seu negócio. Então, se você tem tudo isso, ou se não tem, busque ter dentro dessas 3 estruturas, porque não faz priorizar somente uma etapa, pode ter certeza que em algum momento você vai colher alguns problemas. E aí, quando a gente fala de problemas, tem alguns gestores que buscam sanar aquele problema de imediato, outros já a raiz do problema. Só que às vezes, quando você procura a raiz do problema, ao invés de resolver aquele problema no curto prazo, gera um outro problema. Porque, olha, estou procurando a raiz, só que o problema recente está acontecendo. Então, olha, resolve e depois procura a causa, né? A falha é resolver o problema e ignorar a raiz do problema, né? Então, interessante desse segundo P aí, Renissan, é que o processo em si ele tem que ser estupidamente simples, né? Sim. Porque quando ele avança para o terceiro P, que são as pessoas, ele às vezes não vai encontrar aquela pessoa altamente capacitada, ou aquela pessoa vai ser muito cara, tá? Ou na região dele, justamente. O quarto P, esse daí. Ou na região dele ele não vai encontrar. Então, se ele tem um processo estupidamente simples, pessoas comuns, né, conseguem executar aquele processo dentro da empresa dele. Bacana. Muitas vezes ele também não vai ter caixa para contratar esse cara aqui. Tá falando que é problema? Simplificar os processos dentro de algo que permita com que o seu negócio ele seja escalável. Porque se você tem produto, agora você burocratiza demais os seus processos de conferência, é claro, precisa. Mas se você engessa uma coisa que era para uma pessoa fazer, 3 estão fazendo. Uma coisa que era para terminar em 1 hora, você, dentro da sua burocracia, está sendo cumprido em 5 horas, então esse tipo de processo não funciona. Porque quando chegar no terceiro P, que é pessoas, eles não vão conseguir executar por esse excesso de engessamento ali dentro da operação. E aí, o Matheus já até colocou aí um outro P que é problema. Então isso é bacana. Então a gente finaliza aí essa etapa de crescimento, não seguindo, não tendo produto, não tendo processo, não tendo pessoas. Infelizmente a gente chega em qual etapa? Na de declínio. E aí aquele cliente, aquela empresa, aquele negócio que ele já está na UTI. Na maioria das vezes ele já está no caixão. Não tem como mais recuperar. Na UTI, contabilidade, controle financeiro, planejamento, às vezes você consegue recuperar esse cara. Tira ele da UTI e já coloca ele já em uma outra sala de uma observação com menor risco. Então você vem retroagindo, né? Trazendo ele, recuperando essa saúde financeira, saúde fiscal do negócio. Mas chega a determinadas situações que realmente não tem como. Então chegar no declínio é muito fácil. É muito fácil, principalmente quando você inicia. Então, às vezes, se você inicia mal e você não tem uma consciência de planejamento, você não passa pelos próximos estágios, que é de maturidade, que é de crescimento, de buscar formalização. Você já sai da primeira etapa e você já vai para o processo de declínio. Poxa, já sou iniciante, já estou quebrando? Sim.
é um indicador, é um percentual hoje que o Sebrae tem dessa estimativa de vida que quebra nos 5 primeiros anos. 5 primeiros, né? Muitas vezes o maior problema da empresa é o dono, né? Então, o maior vilão da empresa é o dono, porque às vezes ele tira muito dinheiro do caixa, às vezes ele faz um negócio errado. Então, realmente, e o maior problema é quando o cara já está no caixão, né, que o Vinicius usou aqui, ele tem que saber a hora de parar. Porque quanto mais ele insiste naquele negócio que já está quebrado, já faliu, mais dívida ele vai acumulando. Né? E mais terra ele vai jogando em cima dele. Vai pegando mais recurso e vai insistindo, e o trem não desenrola, e aí você já não consegue mais recurso, e você tem que pagar o recurso que você já pegou antes. É insistir no sonho que não deu certo. Hoje é uma das principais causas assim, que faz com que aquele prejuízo ele aumente e ele prolongue. Porque, cara, eu preciso recuperar esse negócio. Só que às vezes esse negócio já não tem como mais recuperar. É melhor viver o luto daquele negócio e iniciar um outro negócio já, só que de forma consciente, do que tentar recuperar algo que já não tem mais jeito. Então, quando o Juan menciona que a empresa ela é o reflexo do dono, quando ela chega em uma etapa de declínio, boa parte o gestor ele culpa todo mundo, menos ele. É o governo, é o funcionário. Se eu não estiver dentro da empresa, a empresa não funciona. É meu concorrente que está praticando preço A, preço B. A culpa é de todo mundo, exceto a dele. Ele quebra, mas por que os demais ficam? Nunca se questiona isso, né? Isso. Vamos construir melhor um pouquinho esse cenário do declínio. Então, às vezes a pessoa que está assistindo a gente está nessa fase do declínio, mas ela não está ligada ainda que isso está acontecendo. Então, vamos descrever melhor o que a gente encontra nesse cenário do declínio. Sintomas do declínio. E aí? Para chamada. O cheque especial. Então, o uso do cheque especial hoje, ele é um sintoma do declínio. Nesse momento em que ele está usando o cheque especial, a conta dele está no negativo. Outro sintoma, fatura bem e continua no vermelho. Então isso também é um sintoma de declínio, porque ele não tem ali o critério de como ele recebe essas vendas. Muitas das vezes ele fatura 1 milhão, mas vendeu 500 mil a prazo, mas ele tem 800 para pagar no próximo mês. Esse a prazo não paga a conta, o boleto não paga a conta, a não ser que ele tenha uma troca de cheque, um recurso bancário para trocar boletos, né, no banco. Mesmo assim ele vai pagar uma taxa muito alta. Será que essa taxa estava na precificação dele, estava prevista? E mesmo assim depois ele vai ter que se preocupar com outro ponto, inadimplência, né? Então eu acho que esses são os primeiros sintomas que ele começa a sentir. Quando a conta dele está negativa, ele não consegue pagar as contas. Aí ele vai tentar procurar o que está acontecendo dentro da empresa dele. Daí ele não consegue ter um capital de giro, porque ele tem que comprar mercadoria, então ele vai fazer igual a menina do brigadeiro lá, sendo ele pequeno ou grande. Ele vai vender e daquelas vendas ele vai tentar comprar mais para poder continuar vendendo. Mas talvez o problema dele não está na venda. O problema dele está no recebimento, o problema dele está nas compras, o problema dele está nos pagamentos. Precificação errada. Aí vem, por exemplo, precificação. Até lembrei algo que eu ia pontuar lá atrás, quando estava entrando nesse assunto, quando falava do fiscal. Empresas, por exemplo, do Simples Nacional. Isso é muito comum. Vamos colocar aqui um segmento de confecções. Compra mercadoria fora do estado, né? Aí tem ICMS, tem frete, aí ela vai fazer a precificação dela, ela esquece desses custos que ela teve para poder agregar o custo do produto. Aí ela atribui um percentual somente sobre o custo original do produto que saiu lá da fábrica, não o custo que chegou para ela. Aí ela começa a vender, ela tem um bom faturamento, mas ela não consegue ver a cor do dinheiro. Então, assim, são sintomas que a gente começa a perceber, né? Na realidade, o empreendedor vai começar a perceber que ele está em declínio, mas ele só vai começar a perceber isso quando ele não conseguir pagar as contas. O sintoma mesmo vai ser quando ele não conseguir pagar as contas. E só para acrescentar um pouco mais, ele vai enxergar que durante aquele período que ele estava ali bem,
né, que ele achava que ele estava bem, ele foi adquirindo empréstimo com crédito barato, ele foi utilizando o cartão de crédito da empresa, colocando a empresa para poder pagar, ele foi fazendo ali aquisições de imobilizados, né, aquisições de imóveis. É comum isso acontecer. Quando não controlado, se torna um problema, porque ele não consegue nem entender quanto ele está tirando da empresa. Aí ele é o vilão da empresa, né? E quando quando ele chega já na UTI, já quase indo para o caixão mesmo, esse sintoma já foi tão forte que ele fala assim, poxa, o que eu preciso fazer? Aí vai ter um trabalho de recuperação de empresa, né, para poder tentar converter essa situação. Mas para mim, o principal sintoma de uma empresa em declínio é a conta negativa. E acrescenta mais alguma? E às vezes ele deixa de pagar o maior sócio dele, né? Que é o governo. Quando ele deixa de pagar os impostos, aí ele acumula uma dívida tributária impagável. Porque o cara que vai cobrar o maior juros dele muitas vezes é o governo. E se isso não for uma estratégia, porque existe 2 tipos de empresário: aquele que deixa de pagar por uma estratégia, para alavancar o negócio dele, investir mais dinheiro e depois regularizar isso aí através Existe. Ele sabe o que está fazendo. E existe aquele que acumula a dívida tributária tentando sobreviver, sendo que ele não está conseguindo nem pagar os impostos. E o governo cobra caro. Aí toma as primeiras notificações, é autuado, não consegue pagar. Muitas vezes excluído do regime especial, que é o Simples Nacional. A empresa, aí o cara tem um bloqueio da inscrição estadual, não consegue mais comprar, não consegue mais ter benefício, e aí o ciclo começa a fechar. Então, sintomas, para simplificar, sintomas de uma empresa que está em declínio: cheque especial, precificação errada, vendo, mas não vejo a cor do dinheiro, ciclo financeiro, eu dou um prazo maior para o meu cliente e o prazo que o meu fornecedor me vende é menor, então eu financio a operação e às vezes eu não tenho capital de giro, porque na maioria das vezes esse capital de giro ele já foi consumido em questões pessoais ou alocado em áreas da empresa que não teria necessidade. Comprou um maquinário, contratou equipe, fez determinado investimento, sem avaliar realmente se aquele investimento traria um retorno significativo. Então, mais uma vez, não fez um planejamento até para investir. Então, assim, ele queria crescer, mas por ter alocado o recurso errado, às vezes ele realmente definiu ali, decretou a quebra do negócio. Ele está crescendo. Quem não cresce morre. Quem não está crescendo está morrendo. Então, a gente passou pelo estágio iniciante, a gente falou sobre crescimento. E o que vem, então, depois da fase do crescimento, que não é a parte do declínio? Tá? Então, vamos almejar aí o processo de maturidade. Esse processo de maturidade, ele já é um processo onde vamos colocar que o empreendedor ele já tem ali 1, 2, 3 negócios, já de forma organizada, ele já tem equipe, já tem processo. Algumas vezes o financeiro dele ainda precisa ter uma organização, né? E aí, quando essa organização acontece, há também uma visão para a parte contábil, onde a parte tributária dele precisa ser revista, né? Talvez ele está pagando imposto indevido, ou ele precisa até mesmo ser revisto para ver se ele está pagando correto. Talvez ele está pagando correto, mas precisa fazer também um estudo para ver se ele está pagando correto. Só para poder saber. Quando você vai no médico fazer uma consulta, você não sabe se você tem algo, às vezes você vai fazer uma consulta médica, mas está tudo bem com você, mas você foi lá fazer a sua consulta. Na contabilidade é a mesma coisa. O contador que ele tem essa sensibilidade de verificar se o que está sendo feito está correto, também é um planejamento. O que você está fazendo está correto. Você tem capacidade de crescer até tal teto nesse regime tributário, nessa estratégia que você está adotando, nesse processo de compra que você está fazendo, né? Então, eu acredito que o processo de maturidade é aquele processo de expansão, onde ele já consegue ter mais visão de vários negócios e ele começa a entender como que ele pode criar daquilo um grupo. Aí esse processo de expansão, o empreendedor, ele já passou por vários outros processos lá atrás, né? Por vários outros ciclos lá atrás. E durante esse tempo, se ele se capacitou em termos de conhecimento, em termos do que o mercado atual está aplicando, né? Como que ele pode aplicar
um processo de inovação dentro da empresa dele. Então, se ele fez essa capacitação, ele vai conseguir crescer muito mais. Se ele não fez essa capacitação, talvez ele também vai conseguir crescer, mas ele vai ter que pagar mão de obra mais cara para ajudar ele nesse quesito. Tá? Então, esse processo de maturidade já é esse processo onde ele já consegue ter mais visão de negócio. E nesse momento, ele não está mais no operacional. Às vezes ele não sabe nem o que está acontecendo no operacional. É uma despersonificação ali da empresa, né? Então a empresa funciona sem ele precisar estar ali dentro respirando o negócio. Sim, ele não é mais a cara do negócio. A etapa de maturidade eu entendo que é ele reconhecer quais são os limites para cada tipo de planejamento. Quero crescer 1x, esse é o meu planejamento. Quero crescer 2x, esse é o meu planejamento. Então, a etapa de maturidade, eu entendo que é uma etapa que ele sabe até onde o braço pode alcançar e as consequências daquilo. Então, olha, eu vou fazer um planejamento de forma mais agressiva, mas ele tem a maturidade para ter um planejamento, para ter uma manobra se aquele planejamento ele não acontecer. Então, eu entendo maturidade financeira, maturidade fiscal, contábil, é isso, entender os limites. Quando a gente fala, quando o Matheus menciona a questão de ter mais time, é isso. Olha, eu quero ter um X de faturamento, 1 milhão, 2 milhões, a equipe que te faz bater 1 milhão não é a mesma. Então, você sabe que já é um outro cenário. Então, maturidade é reconhecer a etapa para cada tipo de cenário, para cada tipo de objetivo que você tem ali em relação ao negócio. Pense dessa forma. Ele para de fazer reuniões para resolver problemas, né? Ele começa a fazer reuniões de planejamento, de crescimento, né? Eu vou procurar o meu contador, o meu consultor financeiro, o meu assessor financeiro, para fazer uma reunião de planejamento. Eu quero crescer X, eu quero planejar X, eu quero reduzir tanto de imposto. Aí ele não está pensando em sonegar, ele já sabe que ele tem que pagar aquele imposto, ele tem que desembolsar aquelas guias, tem que treinar aqueles funcionários. Tá, mas ele quer uma reunião de planejamento. Para o ano de 2022, aonde eu quero chegar? Tá, quanto eu vou faturar? Quanto eu vou recolher de imposto? Tá, qual vai ser o meu resultado? É esse tipo de maturidade que ele começa a adquirir nessa fase. Então a gente viu aqui sobre os estágios de vida da empresa, a gente falou sobre o processo iniciante, né? Quem está passando ali pela informalidade, quem ainda está lutando ali na raça para fazer um negócio crescer. A gente falou sobre o crescimento, que é a pessoa que já pulou ali pro lado formal da coisa, que já está se desenvolvendo e realmente almejando novos patamares para o seu negócio. A gente falou também sobre o declínio, que é a fase aí em que já não adianta mais, não tem muito o que você pode fazer, é realmente só aceitar, jogar a terra em cima do caixão e pronto. E eu acho que é um ponto muito importante para abrir o olho, porque tem muita gente insistindo em empresa que não vai levar para lugar nenhum. E a gente falou também sobre o processo de maturidade. Então eu espero aí que quem esteja assistindo conseguir identificar onde é que a sua empresa está nesse momento. E esse é um ponto muito importante, enxergar onde você está, e aí a gente volta para o ponto do planejamento. Então, se você sabe que você está nessa situação, tá, qual é o próximo passo que você vai ter agora? Quais são as atitudes que você pode tomar para ou reverter uma situação ruim, ou já está numa situação legal, vai partir para o próximo passo? Qual é o seu planejamento agora? Então, acho que foi muito útil para que quem está gerenciando um negócio nesse momento consiga identificar a sua situação e começar realmente a se planejar com consciência do que está fazendo. Porque tem muita gente também que planeja, mas preciso fazer um planejamento. Planeja de qualquer forma, mas não sabe onde é que estava. E aí também não sabe onde é que estava, não sabe até onde pode chegar. Então, o Financeiro Sem Caos de hoje fica por aqui. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos ou amigas empreendedores. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!